Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 60. Não perca a reflexão logo após a leitura do Salmo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao músico-chefe, sobre Susan Edut, Mictã de Davi, para ensinar, quando ele lutou com Arã, Naraim, e com Arã, Zobá, quando Joabe retornou e feriu no Vale do Sal 12.000 edomitas. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te desagradaste. Ó, torna-te a nós novamente. Tu fizeste a terra tremer, tu a quebraste. Cura as suas brechas, pois ela treme. Tu mostraste ao teu povo duras coisas. Tu nos fizeste beber o vinho da perplexidade. Tu deste uma bandeira para que os que te temem, que ela possa ser exibida por causa da verdade. Que os teus amados possam ser libertos. Salva com a tua mão direita e ouve-me. Deus falou em sua santidade. Eu me regozijarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e Manassés é minha. Efraim também é a força da minha cabeça. Judá é meu legislador. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei minha sandália. Filistia triunfa por minha causa. Quem me trará para dentro da cidade forte? Quem me guiará para Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos socorro na tribulação, porque vão é o socorro do homem. Através de Deus faremos valentemente, pois Ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Glória a Deus. Um salmo de ensino, um salmo que traz lições maravilhosas para nós, um salmo que nos coloca à frente. Sonhos versus obstáculos. Na vida todos temos sonhos, temos desejos e objetivos e alvos de conquista, coisas que pedimos e queremos conquistar. Mas, como disse o salmista, em Deus faremos proezas. Na versão Almeida, revista e corrigida, já que estou lendo na versão King James. Então, ele disse, em Deus faremos a diferença. Em Deus nós alcançaremos vitória. É em Deus que teremos uma vida produtiva, uma vida de plenitude. Porque Deus não nos abandona nunca. Ele permite alguns contratempos para nos fortalecer, para nos ensinar, ou para propor uma reflexão, ou para nos permitir um retorno. Se tivermos ido por lugares difíceis e diferentes daqueles que Ele nos orienta, nos ensina através da sua palavra, muitas vezes nos perdemos nos caminhos e Ele nos chama a uma reflexão para um retorno. Qual é esse lugar que Ele quer para nós? É o lugar da obediência, é o lugar do reconhecimento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é todo-poderoso, é o Criador de tudo, é Ele que está no controle, é Ele que tem a provisão, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso amigo, portanto, Ele deve ser a nossa prioridade. A confiança em Deus nos faz vencedores, mas essa confiança começa com a obediência. E o resultado dessa obediência é a vitória, é a proteção da parte de Deus, é os nossos sonhos e conquistas alcançados. Porém,
precisamos do aprendizado, precisamos de muitas coisas. O ponto principal desse salmo é nos mostrar que não há socorro no homem. Não é do homem, não é da provisão humana, não é das nossas finanças, dos nossos recursos, da nossa sabedoria, dos nossos conhecimentos que vem a vitória, que vem a resposta. Davi, nesse salmo, relata as grandes vitórias que ele teve. Em 2 Samuel, capítulo 8, mostra ali que grandes vitórias de Davi, que Deus estava com ele, por onde ele ia, ele tinha vitória. Mas mostra um momento em que ele lutava contra os sírios. E Davi sofreu grandes dificuldades, mas jamais foi desamparado por Deus. Ele é a força em nossa fraqueza. Ele é o nosso grande auxiliador. Em meio às perseguições e os perigos constantes, sempre a vitória foi alcançada por ele. Aqui nesse Salmo 60, aparenta uma crise governamental, onde Davi implora o favor de Deus e a sua intervenção. E ele pensa que Deus não está mais com eles, com a nação de Israel. Como sempre, Davi não desiste de clamar. E ele se humilha pedindo socorro ao seu Criador. Ele reconhece que não importam as condições humanas, o socorro do homem é inútil. Só em Deus pode salvar tanto a ele como a nação. Ele começa dizendo para Deus: ó Deus, no verso 1, tu nos rejeitaste, tu nos espalhastes, tu desagradaste, tu te desagradaste de nós. Ó, torna-te a nós novamente. Isso aqui ele declara, certamente para que a gente esteja passando por isso, Deus nos abandonou. E quantas vezes em nossas vidas estamos passando por alguma coisa e pensamos dessa forma: Deus não está comigo, Deus está se desagradando de mim e está me punindo. Quantas vezes eu e você pensamos dessa forma? Mas isso é um grande erro, porque Deus, ele nunca nos abandona. Como já falei no início, devemos refletir, repensar por que estamos passando por isso. Se é Deus que quer nos ensinar alguma coisa, se é para nos fortalecer ou se é porque nós erramos o alvo, erramos o caminho, fizemos alguma coisa porque as nossas vidas, ela é fruto das nossas escolhas. Vivemos de escolhas e consequência porque Deus nos deu o livre-arbítrio. No caso da nação, nós vemos nos livros, no início do livro de 1 Samuel, ali, já nos livros de Juízes, né? E se a gente voltar lá para trás, a gente sabe que Deus, ele deu as leis a Moisés para que o povo andasse segundo a vontade de Deus e ele estaria com eles. Ele tem promessa lá em Deuteronômio: se tu andares nos meus caminhos e agires assim, 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 né? Eu abençoarei a tua semente, abençoarei a tua terra, tu serás bendito onde chegares. Deus nos deu todo o passo a passo para uma vida feliz. Mas o que fez o homem? Criou deuses para si, entrou pela idolatria, pela prostituição, por tudo aquilo que desagradava a Deus e desonrava ao Deus Criador. E então Deus, consequentemente, de acordo com as escolhas do povo, permitiu que eles fossem afligidos, o reino foi dividido, as nações vinham e saqueavam, lutavam contra eles, destruíam, então foram grandes derrotas. E aí, Davi, mesmo antes de ele ser ungido não ser, tomar posse como rei, ele já era um grande líder, ele era um grande guerreiro. Ele trabalhou para fortalecer a segurança nacional, mesmo antes de ter assumido o trono. Ele, durante o seu reinado, especificamente nos primeiros anos, ele e seus oficiais conduziram as campanhas militares para assegurar as fronteiras que geralmente eram tomadas,
né? E eles tomaram o controle das regiões lá, das fronteiras, né? Para cercar aquela nação, a nação de Israel, designada por Deus como sua nação eleita, e eles eram controladores ali nos seus oficiais, Davi à frente e os oficiais liderados por eles. Então eles protegiam aquelas fronteiras, eles lutavam grandes guerras, né? Porque era a herança nacional de Deus. Então, depois dele tomar essas guerras, tomar a frente, tomar a liderança, aí lá em 2 Samuel capítulo 8 tem falando as grandes vitórias de Davi, né? E ele também fez uma grande coisa, porque ele chamou o povo a adorar a Deus em público, né? Ele levou a Arca da Aliança para Jerusalém, que tinha sido tomada e estava dispersa em outros lugares. Ele trouxe novamente para Jerusalém e organizou ali o culto público, né? Preparou os recursos para a construção do templo. Não foi com ele, foi com seu filho Salomão, mas ele foi que preparou tudo. E ele não poderia construir o templo de Deus devido às suas mãos estarem sujas de sangue, porque em muitas batalhas ele matou a muitos. Então, aqui nós vemos no verso 2: tu fizeste a terra tremer, tu a quebraste, cura suas brechas, pois ela treme, né? Então a terra ali, a nação estava tremendo por tanta destruição, por tanta terra vindo contra eles. Então ele agora clamava, porque certamente para estar passando por tudo aquilo, a terra tremia. Por tanto desastre, tanta coisa, né? No 3 ele diz: tu mostraste ao teu povo duras coisas. Tu nos fizeste beber o vinho da perplexidade. Ou seja, eram coisas grandes, eram derrotas, eram pestes, era tanta coisa, né? E ele disse assim no 4: tu deste uma bandeira para que os que te temem, que ela possa ser exibida por causa da verdade. Aí vem o selar. Uma pausa para reflexão. Ele começa a falar para Deus agora, porque quando foram divididas as 12 tribos, foi levantado um estandarte. Em cada tribo havia uma bandeira, para que fosse exibida por causa da verdade. Quantas vezes nós pensamos assim: Deus me escolheu, ele já me salvou, ele já me selou com o Espírito Santo, eu agora estou blindada. Aconteça o que acontecer, faça eu o que fizer, eu estou coberta pelas bênçãos de Deus. Mas não é bem assim. Como falamos desde o início, a obediência está ligada as bênçãos de Deus. Nós temos todas as bênçãos a partir do momento da obediência. E o aprendizado também é uma bênção, né? O fortalecimento é uma bênção. Tudo vem de Deus, é uma bênção, mas nós precisamos estar atrelados a essa obediência. E aí ele diz que os teus amados possam ser libertos, salva com a tua mão direita e ouve-me. Aqui ele se coloca, né, como um pastor mesmo, né? Ele, diferente dos outros salmos, ele clamava por perseguição individual, quando Saul estava sempre tentando matá-lo, caçando ele para matar, para destruir. Esse Salmo 70 reflete o cuidado dele como pastor. Ele reflete assim um pedido de socorro para a nação, é um pedido coletivo. E nós também precisamos ter esse espírito coletivo, ao mesmo tempo pedindo por nós, pelas nossas causas, pedindo socorro, porque sempre temos alguma causa para apresentar para Deus, para pedir socorro, mas não esquecer do coletivo. Precisamos também ter esse espírito pastoral de clamar pela nação, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela família, pelos amigos, porque nós somos também intercessores. E aí, como nós falamos da fala dele, falando para Deus, né, que ele escolheu as nações, ele dividiu e ele colocou um estandarte, uma bandeira para cada um. Ele aqui fala, começa a falar que Deus falou na sua santidade: eu me regozijarei, dividirei Siquém
e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés é minha, Efraim também é a força da minha cabeça, Judá é meu legislador. E começou a lembrando tudo aquilo que Deus havia falado. Porém, nós precisamos ter em mente: eu sou escolhida por Deus, você é escolhido por Deus. Mas devemos a Ele obediência, devemos colocar Deus como prioridade em nossas vidas. A obediência é a base de tudo. E assim nos chegarmos a Ele, clamar com a consciência de que Ele é poderoso, Ele está acima de tudo, Ele tem o controle de tudo e eu sou dependente dEle, você é dependente dEle e somente dEle. Né? Aí no verso 9, ele diz assim: quem me trará para dentro da cidade forte? Quem me guiará para Edom? E aqui Edom para eles era uma cidade que eles queriam conquistar, era uma conquista para eles. Mas o nosso lugar de conquista aqui pode representar a cura de alguma enfermidade, seja ela física, ou seja ela emocional, ou seja espiritual, seja algo que você está pedindo para Deus e que você vê de uma forma tão difícil de alcançar. Um lugar de conquista pode ser uma vitória de um trabalho, pode ser uma coisa que está acontecendo, uma perseguição, seja maligna, seja física, humana, porque o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, né, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Muitas vezes tem alguém pelejando conosco, guerreando contra nós, mas não é ele. Ele precisa de amor, de misericórdia, uma ação pastoral assim como Davi nos ensinou aqui. Vamos orar pelo coletivo também. Vamos clamar por aqueles, porque Jesus nos ensinou assim. Nessa época, eu sempre faço questão de lembrar, na época dos Salmos, na época do Antigo Testamento, era o tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Hoje nós estamos no tempo da graça, ensinados por Jesus a amar até os nossos inimigos, porque amar aqueles que nos amam, que nos trata bem, é muito fácil, mas amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos querem mal, mas nós com amor, pedindo para eles também a salvação, orando de forma coletiva, querendo o bem de todos, viver para o bem e viver o bem, né? Então, no verso 10, ele diz: não serás tu, ó Deus, que nos rejeitasse, e tu, ó Deus, que não saíste com nossos exércitos. Ou seja, Deus tinha que estar à frente do exército. Os exércitos tinham que sempre clamar para que o seu Deus fosse à frente. E quantos exemplos nós temos na Bíblia de exércitos que foram e foi Deus que lutou por eles. Deus ordenava que eles ordenassem cantores à frente das batalhas, e enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam a Deus, os próprios inimigos se desbaratavam, eles lutavam contra eles mesmos, eles se destruíam, mas o povo de Deus estava a salvo. Então que Deus esteja à frente de todas as nossas batalhas. E ele continua a sua oração no verso 11: dá-nos socorro na tribulação, porque vão é o socorro do homem. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como disse o Salmo 46. Deus é a nossa luz, é a nossa salvação, como diz o Salmo 27. Ele é a força da minha vida, Ele é a força da tua vida. Deus é tudo, Ele está em tudo, em todo lugar, Ele tem todo o poder. Nós precisamos ter em mente. E o verso 12 ele encerra: através de Deus faremos valentemente, pois ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Na revista, na Almeida Revista Corrigida, diz assim: em Deus faremos proezas, pois ele é aquele que nos dará a vitória. Então ele nos dá a vitória, mas é nele que tem que estar firmada a nossa fé, a nossa confiança, a nossa força, todo o nosso refúgio, toda a nossa confiança. Como já disse antes, confiar implica obedecer. Confiar implica ter fé somente nele, que ele não nos desampara nunca, ele não esquece nunca. Ele está sempre conosco, ele trabalha
por aqueles que nele esperam, como diz lá em Isaías 64:4. É um Deus incrível, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, soberano, que trabalha por aqueles que nele esperam. Confia em Deus, entrega o teu caminho a Ele, mas busca a sua palavra, as suas ordens, os seus ensinamentos. Viva uma vida na verdade, viva uma vida na justiça, uma vida na retidão, uma vida no amor de Deus, porque o amor dele é derramado em nossos corações através do seu Espírito Santo. Jesus, na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós, trouxe-nos o direito de irmos diretamente a Deus por ele. Para ele são todas as coisas. Então, você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus, mas precisamos confiar e dedicar a nossa obediência, a nossa vida, que Ele seja o nosso guia e que todos os nossos planos estejam alinhados aos planos de Deus, porque Ele mesmo disse: os meus planos são mais altos do que os teus, os meus caminhos são mais altos do que os teus, os caminhos de Deus são perfeitos. Confia nele, porque Ele é a tua vitória. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.